Boa noite. Como é que tá o áudio aí, gente? Tá legal? Se vocês estão me ouvindo bem? Beleza, show. Eu tô aqui meia fanha, fungando, porque eu tô super resfriada, gente. Ontem não consegui nem, meus alunos do GPA estão sabendo aí que ontem nem consegui dar aula, mas hoje tô melhor, vamos lá. Tô com a carinha boa hoje, mas ontem não tava não, ontem tava ruim. Gente, hoje a gente tá aí para poder falar um pouco da atuação do advogado ali naquela fase de delegacia, naquela fase de investigação preliminar. Eu não sei se tem muito aluno aí da UNIG, pessoal que vai fazer prova amanhã do 5º período, vai fazer prova de inquérito. Hoje eu separei esse tema, gente, para poder falar. Coloquei lá em votação para vocês e vocês escolheram falar sobre essa atuação do delegado na delegacia. E eu não sei, a gente falar de atuação do delegado na delegacia tem muita coisa, né, gente? Do advogado, desculpa, na delegacia tem muita coisa pra gente falar. A gente poderia falar sobre inquérito, a gente poderia falar sobre prova não repetível, enfim, muitos assuntos pra gente falar aqui, mas eu acho que um assunto bem interessante pra gente falar, e eu acho que é uma coisa que causa aí uma certa curiosidade em todo mundo, é uma coisa relativamente nova, tá? Que é a hipótese do advogado fazer a investigação defensiva. Eu não sei se vocês conhecem isso. A hipótese de investigação defensiva feita pelo advogado, ela pode ocorrer em qualquer fase, tá, gente? Tanto na fase preliminar, quanto na fase de inquérito, ali, quanto na fase processual e mesmo depois, tá? Até para poder colher provas ali para uma possível revisão criminal. Então, a investigação defensiva é um nicho dentro da advocacia criminal que exige, tá, gente, uma qualificação. A gente, infelizmente, vê muitos profissionais se lançando aí meio que de maneira aventureira, né, no mercado, dizendo que faz a investigação defensiva, mas a investigação defensiva, ela é algo muito peculiar. Ela é relativamente nova porque ela é de 2018. Para quem não conhece, ela é de uma resolução, tá, da OAB, que trouxe essa possibilidade aí de investigação defensiva, um provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB. Então, ele traz ali a possibilidade do advogado atuar em qualquer fase do processo nessa investigação defensiva. E eu enxergo essa atuação defensiva do advogado como alguma coisa que caminha na direção de ser um avanço. Por quê? Porque a gente precisa desmistificar essa situação de inquérito, né? De pensar o inquérito somente como um procedimento administrativo preliminar, né? É assim que a gente aprende na faculdade. Ele tem ali a natureza jurídica de um procedimento administrativo preliminar.
e inquisitivo. Acontece que o próprio artigo 155 do CPP, ele deixa claro que ninguém pode ser condenado com base somente naquilo que foi coletado na fase de inquérito. E, na verdade, o que a gente vê muitas vezes é isso, né? Tanto em procedimentos do júri quanto em tantos outros, provas, né, colhidas na fase de inquérito, que depois são ali sob o manto, né? O juiz usa aquelas frases, né? Cotejando as provas, enfim, e ele acaba sim condenando um réu com base naquilo que foi produzido no inquérito policial. Então eu acho que o ordenamento jurídico, ele claro, esse movimento é muito forte da advocacia, principalmente dos defensores, né, em geral, não só os advogados particulares, mas também os públicos. Eles vêm nessa luta constante por tentar que haja realmente uma paridade aí, porque embora a gente saiba que dentro do procedimento investigatório não pode ter ali, né, o advogado acompanhando todo e qualquer procedimento, porque existem procedimentos que vão ser sigilosos e isso é próprio de uma investigação, ao mesmo tempo a gente sabe que devem ser asseguradas as garantias do advogado, porque o prejuízo para aquela pessoa, para aquele réu, para aquele investigado e posteriormente aquele réu são muito grandes. Tanto assim que a gente verifica, né? Por que eu tô falando? Embora a gente fale que é um sistema inquisitivo, a gente cada vez mais deve perceber que é um sistema inquisitivo, porém que não permite ampla defesa, mas permite a defesa do acusado. E não poderia ser diferente. A gente tem que pensar que a partir das provas e de tudo que é produzido ali no âmbito dessa investigação de um inquérito policial, uma pessoa pode ter sua prisão preventiva decretada, ela pode ter uma prisão temporária decretada, ela pode ter os seus bens sequestrados, ou seja, é necessário que sejam asseguradas as garantias desse investigado, mesmo na investigação preliminar, ela deve ter ali uma defesa atuante, que esteja ali, né, um advogado que saiba das suas prerrogativas, enfim. E eu vejo essa questão da advocacia defensiva, ela vindo muito no encontro desse entendimento e assegurando que mesmo na fase do inquérito, o investigado ele tenha condições, né, regulamentadas, porque esse provimento da OAB, ele regulamentou essa advocacia defensiva e a partir disso ele possa ir atrás de provas, né, coletar diretamente provas e trazer para dentro dessa investigação a fim de elucidar os fatos e esclarecer da melhor forma. Quanto a essa atuação, eu não sei se alguém quer fazer aí algum comentário, tá, gente? Vocês podem falar. E quanto a essa atuação, a gente tem uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, né, a súmula 14, onde nessa súmula o Supremo diz o quê? Que é direito do defensor acessar os autos do inquérito e tudo que nele estejam a partir do momento em que estão documentados, ou seja, foi feita uma determinada diligência, uma determinada operação. Após essa diligência, essa operação, vamos pensar, uma interceptação telefônica. Após ela terminar, ela deve ser toda relatada, anexada ali ao inquérito, e a partir desse momento, o defensor ele tem necessariamente a possibilidade de acessar esses autos. Isso é um direito dele, uma prerrogativa do advogado e um direito constitucional do próprio investigado, né? Mesmo porque no Brasil a gente tem a permissão de medidas cautelares que são todas requeridas e posteriormente colocadas aí com base nessa investigação e nesses indícios, em tudo isso que foi coletado no inquérito. Então, eu acho que o advogado, ele tomar essa consciência daquilo que ele é capaz, né, daquilo que ele pode fazer, das suas prerrogativas na fase de inquérito e na fase da delegacia, né, propriamente dita, é muito importante. Eu estou aqui falando
o tema da nossa live, né, escolhido, foi a atuação do advogado na delegacia, mas eu quero deixar essas minhas considerações amplas, tá? Para todo e qualquer tipo de investigação preliminar, tá? E a advocacia defensiva, muito mais que isso, ela alcança inclusive a fase processual. E mais, e aqui até bem importante, a advocacia defensiva, ela pode também estar sendo usada para poder trazer aos autos, tá? Mesmo após uma sentença transitar em julgado, mesmo após uma sentença condenatória, pode servir para trazer aos autos provas e fatos investigados pelo advogado novos, que ainda não tinham sido colocados, o que vai fazer ali com que haja a possibilidade de uma revisão criminal, tá? Então, é realmente uma coisa muito importante, além de ser um nicho, tá, gente, de atuação, vocês encontram aí alguns cursos, tá, para qualificar você para atuar na advocacia defensiva. Você tem realmente cursos, você tem um bom nicho para você entrar, tá? E falar da advocacia defensiva, e importantíssima aí, sem dúvida nenhuma, para casos, principalmente os complexos, né? Ou casos que, vou dar aqui um exemplo para vocês. Todos os crimes que são praticados e que vão ter provas periciais, né? Vamos falar lá dos crimes que deixam vestígios, que obrigatoriamente a gente tem aquelas provas periciais que são realizadas logo após o cometimento desses delitos, né? Então, na maioria das vezes, em fase de inquérito, a gente vai ter uma série de perícias que vão ser realizadas, e essas provas são consideradas não repetíveis. Não repetíveis por quê? Porque eu não vou ter a possibilidade, né, de ali na fase processual repetir aquela prova. Exemplo, uma mulher que foi estuprada, ela vai ser realizado o exame de corpo de delito nela, e esse exame vai valer lá em fase judicial e não vai poder ser repetido, porque é uma prova não repetível. Se tem um advogado atuante, né, ali na fase preparatória, que possa acompanhar a fase pericial, que possa ali estar trazendo para essa fase como defesa desse investigado um perito, alguém que tenha conhecimento para poder contraditar a pessoa que está fazendo a perícia lá na fase policial, isso pode fazer toda a diferença depois, porque se a prova não for analisada por todas as partes naquele momento de investigação, essa prova vai se perder, esse momento ele vai ser ultrapassado e não vai ter como realizar essa perícia novamente. Então, ter aí esse advogado, um perito, ou todas essas possibilidades, vamos dizer assim, essas armas em mãos lá na fase de investigação, será importantíssimo posteriormente dentro do processo judicial. Então, por exemplo, aqui uma coisa que a gente tem visto muito ser usada é vídeos, né? A gente vê extração de vídeos o tempo inteiro sendo usados como provas, né? E normalmente esses vídeos eles vêm da fase de investigação, sejam vídeos de câmeras, né, de rua, ou câmeras internas de circuito internos, ou as próprias câmeras que os policiais usam nas suas fardas, enfim. Mas são imagens que posteriormente são usadas judicialmente para poder estar condenando alguém. Acontece que no momento em que aquelas imagens elas são fornecidas, é preciso que se faça toda ali uma trilha, um caminho daquela imagem, para que aquela imagem possa posteriormente ser ou não considerada uma prova de fato, né? A gente tem uma norma da ABNT que fala exatamente sobre isso, sobre evidências digitais. E aí o que acontece normalmente é que essas imagens são extraídas dessas câmeras, vão para uma nuvem, vão para um pendrive, vão para enfim, qualquer dispositivo de armazenamento, e depois são levadas para dentro do processo, e ninguém consegue fazer a rastreabilidade dessa prova. E
O juiz vai olhar essa prova, o delegado no inquérito já olhou, o promotor olhou, enfim, as testemunhas muitas vezes têm acesso a essas provas, a essas imagens, a própria vítima, ou seja, são imagens que você não tem como periciar elas exatamente, porque o momento de fazer isso passou, né? Assim como um exame de corpo de delito, e aí fica aquela luta do advogado somente na fase judicial tentando anular aquela prova, mas se ele tem uma atuação, né, se o cliente consegue ter um advogado que atue de forma ali efetiva na fase de inquérito, a possibilidade dele anular essa prova ou dele verificar, né, a validade, a legalidade dessa prova na fase de inquérito é muito maior, né? Sim, exatamente. Falei isso, acho que a aula passada, né, Wagner, nós falamos exatamente sobre isso, sobre o princípio da desconfiança e da árvore contaminada, e é exatamente, né, o princípio da desconfiança é basicamente isso que eu estou dizendo. Não é porque alguém apresentou uma prova, ainda que venha, né? Foi realizado na fase de inquérito uma perícia em cima de determinadas imagens e aquele perito disse, enfim, conforme está no relatório dele. Não é porque aquele perito disse exatamente aquilo que a gente não pode, aí o princípio da desconfiança, desconfiar. Sim, a gente desconfia e a gente pode contraditar aquele laudo, aquele indício, enfim. E a partir disso é que aquilo vai passar a ser uma prova, né? Por que a gente fala que na fase de inquérito só temos indícios e as provas só são produzidas na fase de instrução processual? Porque a gente, em regra, entende que só há prova se houve contraditório. Então, se eu tenho indícios e eu tenho a possibilidade de contraditar, ou seja, de desconfiar deles, porque eu desconfio e trago uma contraprova. E aí sim, a partir do que for verificado ali, aquilo será considerado uma prova dentro do processo, né? E o fruto das árvores, do fruto da árvore envenenada, como muito bem trouxe o Wagner, é a possibilidade da gente ter uma prova inicialmente ilícita e dela se derivar várias outras ou qualquer uma outra que esteja sendo usada no processo, e por ser derivada de uma prova ilícita será considerada uma prova ilícita também. A gente fala do princípio da serendipidade, né? Uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado dentro de uma investigação. Para quem não saiba, a serendipidade é o encontro fortuito de provas, tá? Ele é utilizado, a gente não pode afirmar expressamente nem que ele é aceito, nem que ele não é aceito dentro do nosso ordenamento jurídico, porque vai depender muito do caso concreto. Mas, de forma majoritária, o entendimento é que o princípio da serendipidade, ele, se for de primeiro grau, ou seja, se o encontro fortuito de provas, né, tiver ali crimes que sejam conexos, né, ou que tenham continência, o que a gente entende? Que de forma majoritária os nossos tribunais têm aceitado essas provas, mas já a serendipidade de segundo grau, ou seja, coisas que não têm nenhuma conexão ou continência com ali a investigação inicial, essas não podem ser utilizadas. Mas eu sempre falo, eu não gosto de afirmar taxativamente pode ou não pode, porque a gente sabe que todo dia é uma coisa nova, né, que está acontecendo no nosso ordenamento jurídico e pode ter mudanças, mas hoje de forma majoritária é assim que é entendido, tá? O princípio da serendipidade. Wagner tá aqui com a gente falando que já tem 29 anos de formado. Show de bola! Qualquer dia eu vou te convidar, Wagner, para falar comigo aqui numa live. Me diz tua disponibilidade para a gente falar aí dessa prática do nosso dia a dia. Você é de onde, Wagner? É daqui do Rio de Janeiro? Não sei se o Wagner tá me ouvindo.
E aí é isso, gente. Uma coisa que eu queria muito falar com vocês, e aí para quem tá começando, né? Muita gente que tá aqui comigo sempre são estudantes, são advogados recém-formados. Muito importante para todos ter conhecimento do Estatuto da OAB, conhecimento das prerrogativas, daquilo que você pode e que você deve fazer, porque é uma prerrogativa do advogado na fase ou de inquérito ou mesmo na fase judicial. Então, artigo 7º, gente, vou deixar aí para vocês o artigo 7º do Estatuto da OAB. Vocês vão ver que estão todas as nossas prerrogativas, inclusive nós temos prerrogativas de acessar autos de inquérito mesmo sem procuração, a menos que esse inquérito, né, esteja ali com uma reserva de sigilo em razão do tipo de crime, se for um crime que envolva a privacidade, né, aí a gente já tem uma dificuldade maior. Vamos sim, Wagner, vamos combinar sim, me manda um direct, a gente faz uma live aqui legal, falar aí do nosso dia a dia. Então, o artigo 7º da OAB nos dá essa possibilidade. E o principal, né, gente? A súmula vinculante 14. Infelizmente, a gente no dia a dia, às vezes, está correndo tanto que a coisa mais fácil quando a gente tem uma prerrogativa violada, principalmente na delegacia, onde você está querendo fazer acesso aos autos, você está querendo resolver o problema do seu cliente, a coisa que tem mais fácil para a gente é o quê? Pegar no telefone, ligar para o delegado, né, para prerrogativas da OAB, fazer ali uma denúncia, pedir um socorro. Mas, na verdade, a gente tem outras coisas que podem ser feitas mesmo depois disso. Num primeiro momento, resolver o problema do nosso cliente, sempre, claro. Mas a gente pode entrar com uma reclamação constitucional depois. Eu sei que ela é difícil de tramitar. Reclamação constitucional por violação da súmula 14 do Supremo, né? Essa súmula vinculante. Então, a gente precisa fazer valer isso para ver se a gente consegue alcançar aí o tão almejado, né, paridade de armas, porque o que a gente vê no dia a dia é sempre ali o defensor, né, do acusado ou o defensor do réu, sempre numa situação como se fosse uma situação de inferioridade. Inferioridade é essa que não existe em lugar nenhum, né, gente? A gente tem uma Constituição com o artigo 133, reservando ali as nossas prerrogativas, tem o Estatuto da OAB e a gente precisa fazer valer isso. E para fazer valer, a gente tem que saber, tem que ter conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, a gente acaba não se sentindo seguro para poder falar o quanto a gente deveria. E isso é muito ruim, né? Não só para o nosso cliente, como para a nossa advocacia em geral. Bom, gente, hoje acho que era isso que eu queria trazer para vocês, falar aí muito rapidamente da importância da gente ver garantidas as nossas prerrogativas na fase de investigação, falar da advocacia defensiva para quem não conhecia esse provimento 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB. Dê uma lidinha, quem sabe vai ser uma luz aí para nicho de atuação de muita gente, tá? Porque é relativamente novo, é um nicho de atuação importantíssimo, é um nicho que exige qualificação, tá, gente? Infelizmente foi o que eu já disse, a gente vê muita gente se dizendo, né, especializado em advocacia defensiva e o que a gente vê na prática não é isso. Então procure se qualificar, porque é um nicho aí novo e tem muito campo para você explorar dentro da advocacia defensiva, tá? Ai, que legal, Wagner. Eu sou procuradora aqui também, aqui na subseção de Nova Iguaçu. Muito legal. A nossa comissão de prerrogativas aqui de Nova Iguaçu é super atuante também. A gente sabe que é a forma mais rápida. Quando a gente está entregando carteira lá na OAB, é o primeiro telefone. Eu falo, gente, esse telefone tem que estar com vocês dentro da carteira, né, do delegado de prerrogativas, porque deu algum problema, principalmente, eu acho que todo advogado, né,
mas a gente, quando às vezes está num plantão de delegacia, né, tá numa situação ali, aquela emergência do cliente, a gente ter esse telefone é importantíssimo para a gente poder se socorrer aí na hora de um sufoco. Muito legal, Wagner, muito legal mesmo. Gente, então é isso. Eu vou encerrar aqui hoje e não deixem de votar, tá? Para nossa próximo Café com Direito. Hoje vocês estão vendo que eu tô meio assim, né? Eu tô muito resfriada, cheia de remédio. Juntos somos mais fortes. É isso aí, Wagner. Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Gente, eu vou me despedir então de vocês. Quarta-feira que vem tem Café com Direito de novo. E para os meus alunos GPA, hoje tem aula, 8 horas. Vou descansar meia horinha e tô lá com vocês no GPA, ok? E não deixem de votar e de mandar sugestões para nossa próxima live Café com Direito. E quem sabe o Wagner vem aí já na próxima live comigo. Vamos combinar isso, tá bom? Gente, boa noite. Espero vocês no próximo Café com Direito. Tchau, tchau.